Olá, o canal MPPS SESMAC, mestrado profissional pesquisa em saúde, volta com mais uma entrevista legal e importante. Dessa vez, num bate-papo, recebendo aqui no estúdio a professora e médica Ivonilda Maia, que está trabalhando na pesquisa sobre um tema bastante estressante. Pode-se dizer assim, doutora? Estresse, docente ainda mais, a prática docente. Mas vamos falar de estresse em geral, não é? Como a gente tem encarado essa prática, essa vivência numa rotina tão corrida que a gente leva, doutora? O estresse está cada vez mais frequente, o mundo está numa velocidade de crescimento, né, de transformação, que consequentemente leva o nosso organismo a reagir procurando adaptar-se. Então, o conceito realmente de estresse é uma resposta fisiológica e psíquica, psicológica do organismo na tentativa de adaptar-se a um estímulo externo ou interno. Então, a gente vai tentar se adaptar para sobreviver. Então, é algo natural dos seres, não é só do ser humano, dos seres vivos de uma forma geral, essa tentativa de adaptação. Existem fases do estresse, né? Nesse caminho de adaptação, de resposta, a gente vai encontrar numa primeira etapa, quando o estímulo é captado, a gente vai encontrar uma fase de alerta. Então, o organismo prepara-se para reagir e adaptar-se, superar aquilo que considera ameaça. Então, é considerado um fator estranho, um fator que pode ser uma ameaça, ele reconhece como sendo uma possível ameaça, desencadeia uma série de eventos orgânicos e psíquicos para superar esse evento ameaçador, né? Esse fator estressante, esse fator que é considerado ameaçador. Ameaçador. Eu comecei até brincando, não é? Um tema estressante, mas o caso é muito sério, não é, doutora Ivonilda, e que deve ser muito bem observado por todos os profissionais, não só pelo docente, não é? E aí a gente estava conversando um pouco antes sobre o que pode desencadear esse estado de estresse, não é, nesse profissional. Continuando os fatores, né? Qualquer fator na nossa vida, inclusive nós aqui, nós nos preparamos para reagir, superar e adaptar-se a essa situação. Então, nós desencadeamos internamente uma série de modificações para nos prepararmos. Nessa primeira etapa, a gente fica mais competente, então a gente vai ter um desempenho melhor. Então, é uma primeira fase de alerta, é realmente a pessoa ter uma melhor concentração, um melhor pensamento, uma melhor capacidade de superação. Se esse estímulo, se esse fator, desses fatores que são considerados para aquele ser, para aquela pessoa específica, como uma ameaça, continuar, então, a depender do grau, né, da intensidade e do prolongamento, do tempo, da persistência que isso ocorre, ele vai sempre ele entra em outra fase, que é uma chamada fase de resistência, que ele vai sair do seu patamar natural e ele vai tentar sempre superar. Então, ele fica numa situação constante de superação de um agente estressor. Então, ele vai persistindo até chegar a um ponto de ou ele se adapta, então ele vai se adaptar, ou ele vai entrar em exaustão, em desgaste. Que entre essa fase de resistência e exaustão ainda existe uma fase de quase exaustão, mas que começam já a aparecer sinais patológicos, então adoecimento realmente. E daí em diante ele entra na fase de exaustão, quando ele exaure, né, as forças, há um esgotamento e aparece adoecimento mesmo. Existem doenças associadas ao estresse persistente. Persistente, não é? Então, aí entender esse limiar, não é? O que de fato é o estresse ou só um momento de nervosismo, doutora Ivonilda? Não, o estresse tem essas fases, né? E que quando a gente chama nervosismo, geralmente é aquela ansiedade, né? Ela já está, quando a pessoa apresenta sintomas, ela já está em uma outra fase. Então, esses sintomas de ansiedade, que você citou muito bem, que o comum é a pessoa pensar no estresse como sintoma psicológico apenas. Mas existe uma cascata de eventos hormonais
que levam a alterações orgânicas várias. Então, nós temos aumento de pressão arterial, taquicardia, aumento de glicose, a glicemia aumenta, apresenta-se a dilatação pupilar, há uma maior insônia, né? Uma maior ativação cerebral, a diminuição do ritmo do trânsito intestinal, do trato gastrointestinal. Então, são várias alterações, não só psíquicas, elas também vão ter alterações orgânicas, que a longo prazo, sim, pode levar ao esgotamento e, assim, adoecimento desses sinais. Mas vai ter irritabilidade já numa fase mais adiantada, então aí lembra o nervosismo, porque pode ter alteração de humor, de alteração de concentração, alteração de memória, insônia, né? Muitas pessoas têm alteração do ritmo do sono, além do adoecimento mesmo, doenças psíquicas que podem ser desencadeadas por estresse crônico, como um transtorno ansioso-depressivo, um transtorno bipolar. Então, alterações que interferem intensamente, tanto no orgânico como no psíquico. Então, o adoecimento pode ser gerado pelo estresse e isso nos preocupa porque a gente está trabalhando na docência e a gente preocupa-se com esse processo de estresse no processo ensino-aprendizagem. Então, a gente tem uma preocupação de enxergar como o estresse pode afetar o processo de ensino-aprendizagem. E a gente tem estudos, alguns estudos na literatura, que as profissões que trabalham com um maior grau de responsabilidade, com uma necessidade de organização, de uma atitude firme em relação a direcionamentos, né? Sistemáticas. Então, eles sofrem eles têm uma maior tendência a ter estresse patológico. Pela cobrança, que é o estresse já do adoecimento. Entendi. Pela a cobrança, né, que geralmente quem sofre. Existem fatores. Então, as profissões que são relacionadas que são associadas a esse patamar do estresse patológico, a gente relembra que enquadra-se nesse patamar a docência, então o docente, a profissão docente, e a profissão da área de saúde. Então, o médico, o cirurgião dentista também está sob constante estresse. Então, nós nos preocupamos, voltamos para o ensino. Então, se o ensino é de uma profissão que já vai trabalhar no futuro, esses profissionais vão trabalhar com um fator estressante maior pela própria profissão, a gente já deve enxergar que esse estresse pode também estar aparecendo na fase do ensino e ser um fator somatório para o futuro. E existem estudos, só continuando, que esse estresse pode formar o aluno, então ele pode transmitir-se, entre aspas, ao aluno, né? Ele pode moldar o perfil de formação desse aluno e ele levar para a vida profissional, ele tornar-se um portador de estresse e ele transferir isso para o seu futuro paciente. Disso decorre várias consequências, né? A própria docência, o fator do estresse no docente, já tem estudos que leva a uma menor habilidade em ensinar. Então, o docente que está com estresse patológico, ele vai ter uma menor habilidade, eu chamo patológico, porque não é aquele estresse que melhora o desempenho, é já um estresse crônico. Então, ele vai diminuir a habilidade de ensinar, vai levar a um distanciamento do aluno. O aluno que não vai receber aquela informação num nível de melhor qualidade, ele vai ter menor rendimento, né, do seu processo de ensino-aprendizagem, e o menor rendimento aumenta a taxa de abandono. Então, é uma consequência séria para o ensino. E em relação, se ele sai como profissão, então em relação à sua profissão futura,
no caso do médico do dentista, ele vai acrescentar outros fatores da própria profissão que, somados àquela formação, ele vai levar o paciente também a não ter uma habilidade adequada para o atendimento, para a assistência, né, a atenção à saúde, tanto o cirurgião dentista como o médico, e o paciente vai distanciar-se, muitas vezes não segue o tratamento recomendado e abandona o tratamento, causando inclusive riscos, né, para a sua própria saúde decorrente desse abandono e dessa inabilidade da relação médico-paciente e do desempenho médico e do cirurgião dentista. Então, é um risco que pode causar danos à saúde pública indiretamente. Então, principalmente por se é tratar algo que deve ser bem... profissional de saúde, não é, doutora Jamila? Sim. E aí, voltando, eu estou falando... Agora, a gente observou também que esse processo de estresse, não é, de ansiedade, esse estado, não é, ele pode apresentar e desencadear síndromes, né? Algumas síndromes que a gente tem falado muito e que tem sido muito discutido ultimamente, como a síndrome de burnout. E aí, em que processo essa síndrome pode aparecer e o que pode acarretar nesse contexto? Essa síndrome de burnout, ela está inclusa, vai ser incluída no CID-11 pela Organização Mundial de Saúde, reconhecendo como uma síndrome associada ao trabalho. O meu estudo não é exatamente sobre síndrome de burnout, mas a gente tem que abordar até para identificar professores que não estejam com o estresse por outros fatores e esteja relacionado à síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela tem inclusive vários estudos, tanto na docência como nas profissões citadas de odontologia e de medicina, que é uma síndrome que tem uma fase de estresse, de exaustão. Então, é de esgotamento físico e psíquico. Então, mas ela cresce em despersonalização, então, há uma despersonalização daquele profissional, e ela tem também uma falta de, deixa eu ver o que realização profissional. Então, a diminuição da realização profissional. Esses três fatores que compõem a síndrome, mas eles têm que estar relacionados como fator desencadeador, o trabalho. Ele é relacionado realmente ao trabalho. No meu estudo, é um problema muito sério, né? Muito sério. São três sintomas muito preocupantes, né? São graves, considerados graves. E você vê uma pessoa com despersonalização, uma pessoa que pode estar trabalhando com distanciamento, falta de realização profissional, isso distancia muito, né? Total desmotivação, desmotivação, né? Total. E esgotamento. E o esgotamento nesse sentido de ter insônia, de ter as alterações orgânicas todas, desencadear o excesso de peso e suas consequências do excesso de peso, coronariopatias e hipertensão arterial, diabetes mellitus. Então, são doenças que podem estar relacionadas nessa fase de exaustão. Então, acrescido dos outros problemas, a gente vê que é muito preocupante. Mas, voltando à minha pesquisa, a gente precisa ver quem está com burnout, mas eu quero buscar mais, eu quero ver as pessoas que estão com estresse no ensino de uma forma geral, identificar, caracterizar esse perfil da amostra. Então, caracterizar como está o perfil do docente desses cursos que vão trabalhar com tanto estresse no futuro. Qual é o estágio que eles estão de estresse? Então, caracterizar, mensurar o estresse, identificar o estresse de uma forma geral. Essa forma de enxergar, compreender o que está acontecendo, compreender os fatores, então identificar e compreender os fatores envolvidos nesse prolongamento de estresse ou no desencadeamento de estresse é importante para a gente atuar interrompendo essa cadeia. E medidas preventivas medidas também, preventivas, né, é construir para diminuir isso que é algo silencioso. Estresse, geralmente, como se usa o termo popular, o nervosismo, não é muito mais do que isso, né? Envolve muitos fenômenos no próprio corpo.
e psico e orgânico, e vai além silenciosamente e gera certa rejeição das pessoas quando estão sob estresse, de assumir que tem estresse. Isso aí a gente está em estudo também, né? Professora Ivanilda, a gente está falando aqui do mestrado profissional Pesquisa em Saúde, que foi o motivador dessa pesquisa, não é? E qual os reflexos desse trabalho e da formação continuada nesse mestrado profissional para a sua carreira, para a sua vida? Olha, eu sou médica e vim para o ensino. Quando a gente entra no ensino sem uma formação, que é até um fator de estresse, que é a formação diferente da atuação. Então, a nossa formação é médica, mas precisamos ensinar os novos, os futuros médicos, né? E a gente entra em outra carreira, então nós estamos em outra profissão. Sem uma preparação, a gente tem dificuldades a serem superadas. Algumas pessoas superam mais rápido, outras não, até pela própria carreira médica. E de odontologia também é a mesma coisa, né? Então, é uma dinâmica de profissão diferente. Então, o mestrado fez crescer esse olhar da docência, a compreensão da docência. Então, ampliou bastante para que eu consiga fazer esse trabalho de docência sendo médica, porque foi muito enriquecedor. E também em relação à pesquisa, a gente também tem, muitas profissões já têm uma formação melhor em pesquisa, e o médico mais antigo, eu tenho 32 anos de formada, eu vou fazer 33 já, e a gente não teve, na época, uma boa formação em pesquisa. A gente vai fazendo até por outros caminhos, mas formação a gente cresce no mestrado. Então, o mestrado profissional de pesquisa em saúde foi realmente um ganho enorme, porque isso a gente vai levar, a gente já leva para o ensino, a gente já faz uma integração melhor do ensino e pesquisa, e também aí já entra a extensão pelos produtos gerados da pesquisa. Então, a gente vai ter uma integração melhor nos nossos cursos e uma integração também com a profissão de odontologia. Então, a gente tem essa necessidade de trabalhar a multiprofissionalidade, a interdisciplinaridade, e com o mestrado que tem a relação com a odontologia, a gente se aproximou, então houve uma troca que ganhou, eu creio que ganhou o mestrado e ganhou a equipe de docentes. Um diálogo perfeito entre a medicina e a odontologia, Sim, né, professora Ivanilda? Só para a gente concluir rapidinho, sim. Eu sei que não existe regra nem fórmula, sim, mas algumas dicas rápidas para evitar o estresse. Olha, é complicado, foi uma complicação. Dicas, veja, a gente precisa identificar, dica é identificar o que incomoda. Porque nem sempre o que é considerado ameaçador para mim vai ser para você. Então, atentar para sinais de alteração de sono, alteração de frequência cardíaca, alteração de peso sem motivo justificado, alterações de glicemia sem motivo, alteração de humor, alteração de frequência cardíaca, de alterações de pressão, sem motivo justificado, né, que seja por uma outra causa. Isso é um alerta para a gente identificar o que nos está incomodando. Mas, voltando àquela história, eu tenho que também descobrir os fatores que estão me incomodando, os fatores que são considerados ameaçadores, que eu não estou conseguindo superar. Então, eu estou com sobrecarga na docência, eu estou com sobrecarga de trabalho, eu preciso gerenciar melhor o meu tempo, organizar o tempo. Eu preciso distribuir melhor as tarefas, a sobrecarga por outras atividades profissionais, o que eu posso fazer para o benefício da minha saúde. Então, essa pesquisa, um dos produtos, aí eu vou entrando em produto, que a gente está construindo, eu já estou concluindo, é um programa, um programa de gestão, para o curso de medicina, que isso pode ser ampliado, divulgado, né, para ser utilizado, para que outras
outros cursos utilizem. Nós também pretendemos ampliar para outros, o curso de odontologia também vai receber esse subsídio. Programa. É um subsídio. A pesquisa vai fornecer subsídios para a gente construir o programa. Mas como eu já estou em fase de conclusão da pesquisa, eu já estou fazendo esse programa para trabalhar melhor o controle do estresse. Então, muitas vezes você vai ter os fatores, mas você precisa aprender a controlar. Existem várias técnicas de controle que eu acho que seria outra entrevista. Né? Então a gente agradece imensamente a presença da doutora Ivanilda, e aí é um trabalho em conjunto, é um trabalho muito complexo, não é fácil. Tenta trabalhar o estresse, tenta levar a vida de forma mais leve, e aí procurar fazer uma atividade física, se alimentar bem, acho que isso também ajuda muito nesse processo, não é? Então a gente fica por aqui com a conversa de hoje, continue ligadinho no canal MPPS SESMAC, mestrado profissional Pesquisa em Saúde, para saber mais da pesquisa científica. Até o nosso próximo encontro.